Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tem um tema muito importante, que é sobre o kit de berço, né? Os perigos do kit de berço e mais algumas dicas de segurança. Bom, quando eu comprei o kit de berço do Lorenzo, eu não sabia que existia perigos, né, que ele pudesse oferecer algum risco para o meu bebê. Pra mim, eu achei que ele era para proteger meu bebê, né, de prender o bracinho, a perninha, ou a cabeça, bater a cabeça na grade do berço. E também que servia como um item de decoração, né, além de estar protegendo o meu filho. Aí, alguns dias atrás, fui investigar, fui procurar saber mais sobre o assunto, né, fui procurar saber sobre o assunto. E eu encontrei, então, que o kit de berço oferece perigos para o bebê. A Sociedade Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas não recomendam o uso do kit de berço. Por quê? Porque o bebê, né, pode, contando, né, que tem as laterais, tudo que é mais fofinho, o bebê ao rolar, quando ele está dormindo, ele pode prender o rostinho na parte dessa lateral, onde é fofo, e pode às vezes não conseguir se virar, então ele pode se sufocar ali, que foram já registrados vários acidentes desse tipo. Então, que é o risco de sufocamento, que é um dos mais graves. E o outro risco que tem também é em questão de quando o bebê já está um pouco maior. Ele pode utilizar o kit de berço para escalar, para poder descer do berço. Ou no caso, ele acaba caindo, né? Porque ele vai subir em cima das laterais, da onde é fofo, e isso pode ocasionar uma queda. Então, esses são os dois riscos assim mais graves que tem então, o kit de berço. Eu também não sabia que tinha problemas o kit de berço, como eu falei. Então, eu comprei o meu, escolhi o meu pelo meu gosto mesmo, porque eu queria que ele fosse branco e azul marinho. Como eu já mostrei pra vocês o meu kit de berço no outro vídeo, vocês já viram. É um kit lindo, branco e azul marinho, que eu comprei no site do Grão de Gente. Só que eu não tinha informação nenhuma sobre que tipo de kit escolher para evitar que acontecesse alguma coisa com o meu bebê, porque pra mim ele não apresentava riscos pro meu bebê. Então esse vídeo tem como objetivo informar também quem não sabe que tem algum risco e também para dar algumas dicas para você na hora de escolher o seu, ou depende daí se você vai querer usar o kit de berço ou não, depois das coisas que a gente falar aqui no vídeo, mas é para dar mais algumas dicas para vocês e informar um pouco vocês também. Então, para começar, eu acho que é assim, tem algumas regras, né, algumas regrinhas básicas para você escolher o seu berço, primeiramente. Então, quando você for escolher seu berço, eu até abri aqui uma página aqui no computador aqui do lado, que está falando sobre algumas observações importantes. Uma das regras é que as grades o espaço entre as grades do berço não pode ter mais do que 6,5 centímetros. Isso é para evitar que o bebê possa prender a cabeça, né, entre as grades, o que seria também muito perigoso. Também, a distância, eu tô lendo aqui, tá, gente? A distância entre o estrado e o colchãozinho e as laterais do berço não pode ter mais do que 2,5 centímetros para o bebê não prender perninha, bracinho e tal. Outra coisa também que é muito importante é a altura do berço. Então, do estrado até o final da partinha do berço aqui, tem que ter no mínimo 60 centímetros para evitar quedas. Então, tem que ser no mínimo 60 centímetros de altura. Outra coisa também que é bom observar na hora de comprar o kit de berço é que assim, você tem que sempre optar pela segurança do bebê. Então, evita berços que tem quina, né? Procura comprar tudo que for mais arredondado, que é para não ter perigo do bebê bater a cabeça e se machucar. Tem berços que tem rodinhas e tem berços que não tem rodinhas. O que eu escolhi, ele tem rodinha, só que ele tem a travinha na rodinha. Então, isso também é uma observação importante se você for escolher um berço que tem rodinha. Porque o berço que tem rodinha, ele facilita você para limpar, para arrastar, para limpar embaixo, para mudar de lugar. Só que daí tem que, para a segurança do bebê, principalmente quando ele está maior, que ele já está se mexendo mais, né? Para travar a rodinha, para não ter perigo aí de estar deslocando
numa hora indesejada. Gente, falar uma coisa. Tem os berços que tem a diferença do estrado, que tem como você deixar ele mais alto para quando o bebê é mais novinho, e você pode descer, né, abaixar quando o bebê é maior. Então isso é uma coisa assim também super legal dos berços, porque na medida que o bebê vai crescendo, vai conseguindo, vai ficando mais espertinho, você abaixa para evitar que ele caia. Então você deixa mais fundo a parte do estrado, o colchão vai ficar mais alto para ele não conseguir cair, né, não conseguir subir e não cair do berço. Então, gente, essas são, assim, digamos que as regrinhas mais básicas que eu tô falando pra vocês. Se vocês quiserem, tem outras regras de colchão, de tudo que vocês podem encontrar, que eu na página que eu tô vendo aqui é www.berçosparabebê.com. Tem várias dicas lá de como escolher o seu berço, tá? Então, a primeira coisa então é você ficar atento na hora de comprar o seu berço, né? Aí você vai pensar, né, se você vai querer o kit de berço ou não, depois das coisas que eu falei, que ele pode causar sufocamento no bebê e o bebê pode usar para escalar e acabar caindo do berço. Então são riscos graves, já foram registrados vários tipos de acidentes com o bebê desse jeito, né, por causa do kit de berço. Então é uma coisa assim que você tem que pensar bem se vale a pena falando ou agora, não. Se no caso você optar, né, por medo de acontecer os acidentes, que é bom evitar, né, gente? Você não compra o kit de berço. Agora, se você fica com medo, meu bebê pode bater a cabeça, pode prender pezinho, prender mãozinha, aí tá. Aí tem um protetor de berço que eu não sei se tem já no Brasil. Tem nos sites de fora, o site do Amazon tem, que é um protetor das laterais do berço, tá? Ele é assim super fininho, como se fosse uma tela. Eu vou ver se eu consigo colocar foto pra vocês aqui no vídeo. Se eu não conseguir, eu coloco no blog pra vocês, tá? Então ele é como se fosse uma telinha que vai impedir que o bebê prenda qualquer parte, pé, braço, nas grades ou que ele bata a cabeça, não deixa isso acontecer. E ele é furadinho, então se o bebê colocar o rostinho, na hora que ele estiver dormindo, ele rolar e colocar o rostinho nesse produto, né, nesse material de protetor, ele vai conseguir respirar normalmente, então não tem perigo de sufocamento. Eu vou deixar a foto pra vocês ou lá no blog se eu não conseguir. Você tá querendo mesmo um kit de berço, tanto para servir como decoração do quartinho também e para proteção, mesmo sabendo que tem esses riscos, a gente tem algumas dicas na hora de escolher um protetor de berço, que seria escolher esses que estão tipo o padrão mais americano, que eles são firmes e finos, eles não são aquele modelo que é todo fofo, sabe? Eu vou colocar algumas fotos para vocês também, se eu estiver conseguindo aqui no vídeo, se eu não conseguir no blog. Do padrão americano e do padrão que você deve evitar, que são aqueles que são muito acolchoados, muito fofos, que é o que causa mais risco para o bebê. Então tem aqueles do padrão americano que eles são bem finos e firmes, então é muito difícil o bebê colocar, encaixar o rostinho, sabe, e sufocar. Uma coisa muito importante é você escolher o kit de berço que não tenha detalhes que o bebê possa colocar na boca, que possa soltar na boca dele, como é o caso de botões, de lacinho, tudo essas coisas que vem, esses penduricalhos que tem em vários kits de berço. Tem kit de berço que é cheio, que o bebê pode pôr na boca, pode soltar, ele pode engolir, então são riscos muito grandes. Se você vai optar por um kit de berço, escolha um kit de berço que seja um bordado, sabe? Que tenha desenho bordado, coisa que não tenha como o bebê pôr na boca, como oferecer algum risco para o bebê. Além de ele ser fininho, né, e firme para evitar o também evitar detalhes que o bebê possa se prender, como no caso de kit que tem cordinha, fitinha, onde o bebê pode prender mão, pode prender até o pescoço, porque o bebê dormindo ele se mexe bastante também, isso pode oferecer riscos muito grandes para o bebê.
teve um acidente que encontrei na internet, aconteceu assim com um bebezinho. Era um kit todo, era além de ser um kit bem fofo, né, todo fofão assim, que pra sufocar era muito fácil. Ainda tinha uns macaquinhos e tinha o cipózinho do macaquinho, era como se fosse umas cordinhas, e o bebê prendeu o pescoço nessa cordinha. E eu acho que por sorte a mãe chegou a tempo, mas mesmo assim ficou uma marca que assim no pescoço do bebê, que ele não conseguiu se soltar sozinho, né? Porque o bebê não consegue. Então evitar esse tipo de detalhes com cordinhas, com lacinhos, com botões, coisas pregadas que podem se soltar facilmente. Então prefira bordados e berços mais clean, sabe? Bem mais fino, mais clean mesmo. Outra coisa também que é importante na hora de você arrumar o kitinho de berço do seu filho e tal, é a questão do móbile. O móbile, gente, ele tem que estar o mais alto possível, para que o bebê não consiga pegar. Por quê? Porque o bebê pode alcançar, se o bebê alcança o móvel, ele pode ficar, né, puxando o móvel, ele pode se soltar, cair em cima dele, ou ele pode usar o móvel para conseguir levantar e acabar também utilizando ele para sair do berço, né, para se pendurar no móvel para sair. E isso é um risco muito grande, ele pode sofrer quedas, se cair em cima dele pode machucar. Então, fica bem atento também na altura que você coloca o móvel. Gente, são dicas básicas e importantes para você, na hora de você escolher. Então, é o que eu falei. Você vê o que é melhor para você. Se você acha que não ter um kit de berço, muito bem. Tem que ser uma coisa que você se sinta segura, né? Porque para os nossos bebês a gente nunca fica tranquila, a gente sempre quer a maior segurança que a gente puder, né? Ninguém quer que aconteça nada, a gente tem que ficar atento, né? Quanto mais coisa a gente souber, mais informação a gente tiver, a gente pode evitar que esteja acontecendo alguma coisa com o nosso bebê. Então, se você optar por não ter o kit do berço, né? Tudo bem. Agora, como eu falei, tem essa telinha, essa proteção que é muito bacana. Eu acho que vale a pena você dar uma procurada por aí, que ela evita, né, que o bebê prenda o bracinho e perninha, bata a cabecinha, e ainda assim ela não oferece o risco de sufocamento do bebê. Então isso é muito, no caso de você escolher o kit de berço, você está atento nessas dicas que eu falei, que são dicas muito importantes. Por mais que a gente olhe e fale, nossa, é uma coisa que ajuda na decoração, realmente o kit de berço tem uns kits um mais lindo que o outro. A gente tem que prezar pela segurança do nosso filho, né? Então tem kits maravilhosos, só que são cheios de frufru, são cheios de detalhes, são cheios de coisas penduradas, detalhes pregados, que isso é muito perigoso se o bebê pegar, puxar, colocar na boca, ele pode engolir. Então só Deus mesmo para guardar nossos filhos numa hora dessa. Então a gente tem que estar atento e tomar as devidas precauções para evitar que essas coisas aconteçam. Que o meu kit berço eu não comprei ele daqueles fofões assim, sabe? Cheios. Ele é bem clean assim também, não é muito cheio, muito fofo. E ele só tem um urso pregado nele, assim, só que é um urso bem grande, então não tem perigo do Lorenzo engolir. Se acabar se soltando. As laterais dele não tem detalhes, é só bordado. Então também tive sorte. O móvel eu já deixei, desde o começo eu deixei bem alto, pra não ter perigo mesmo de ele pegar, ou dele se pendurar, puxar, forçar e tal. Então eu acabei que, graças a Deus, optei ainda pelo kit mais seguro do que esses outros kits que são muito cheios de coisas. Também valiosas são não colocar brinquedos dentro do berço, almofadas, ursinho de pelúcia. Por quê? O berço muito cheio dessas coisinhas é o que vai também ajudar a facilitar do bebê escalar por cima de ursinho, por cima de brinquedo e facilitar ele a ter uma queda. Ou também risco de sufocamento, se tiver um monte de bichinho de pelúcia e o bebê estiver dormindo, rolar e não conseguir se virar, também pode, é a mesma coisa do kit de berço. Não adianta nada você não ter um kit de berço, mas você encher o berço de brinquedo, encher o berço de ursinho de pelúcia, que você vai estar oferecendo os mesmos riscos para o seu bebê.
É assim, e também, gente, tomar cuidado com cobertas. Assim, opte, escolha deixar o seu bebê mais vestidinho. Então, deixa ele mais agasalhadinho, coloque ele pra dormir, pra você não ter que ficar colocando um monte de coberta em cima. Porque é a mesma coisa. O bebê pode colocar a coberta no rosto, pode se sufocar, porque bebezinho às vezes não consegue ainda tirar, principalmente os bebezinhos menores. Então, evite deixar muita coberta. Prefira colocar mais roupinha nele para deixar ele com menos coberta possível para ele evitar que sufoque, tá? E uma dica legal é você utilizar, se você for usar uma cobertinha, utilizar essas mantinhas mais finas. Aí você coloca até a altura do peito do bebê, coloca os bracinhos do bebê por cima, né, para ele não estar erguendo o bracinho e levando a coberta na cabeça, né? Porque se ele tá com os bracinhos embaixo da coberta, ele levanta o bracinho, ele leva a coberta no rosto, né? Então, para evitar isso, então você coloca na altura do peito, coloca os bracinhos do bebê por cima e ainda prende a mantinha por debaixo do colchão para estar evitando que ela solte. Olha quem acordou aqui, ó. Olha quem acordou. O bebezinho da mamãe acordou. Veio fazer uma participação especial no vídeo. Só a câmera parou de gravar, então eu vou terminar aqui o vídeo, como eu mostrei pra vocês o bebezinho que acordou aqui. Veio terminar o vídeo com a mamãe. Faltou eu falar só, se você optou pelo kit tem o kit de berço, quando o bebê estiver conseguindo ficar em pezinho no berço sozinho, é bom você daí tirar toda a proteção pra que ele não... É bom você tirar toda a proteção daí pra, no caso dele... pra ele não escalar e não acabar caindo. Então, a partir do momento que o bebê ficou sozinho em pé no berço, tira a proteção pra não ter perigo dele estar escalando e caindo, tá? Então é isso, gente. Ah, só pra lembrar vocês, eu tô aqui com a almofada da amamentação, que eu falei que isso aqui, gente, que eu falei é vida, é maravilhoso. Eu uso pra tudo, até quando eu quero colocar ele deitadinho na cama, eu coloco a almofadinha, deito ele deitadinho com a cabecinha na almofadinha. E daí, como ela é redondinha, não tem como ele se virar. Então é muito legal. Eu tô aqui com ela, não sei se vocês vão conseguir ver se eu colocar pra baixo assim. Amarrada na minha cintura. O Lourenço tá em pé, tá sentado aqui. E é isso, né, filho? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam das dicas. Procure saber mais sobre esses assuntos e eu espero ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês. Então, e é isso. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Eu vou deixar no blog também o post com algumas fotos. Se eu conseguir colocar no vídeo também, eu vou colocar. E é isso, gente. Dê tchau, filho. Dê tchau, meu amor. Ele tá muito interessado no brinquedo.